Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cristão com Atitude. Meu nome é Leise e vocês são muito bem-vindos. Em João capítulo 11, no versículo 40 está escrito: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se creres verás a glória de Deus? Pois é, uma pergunta de Jesus a quem, né? Então, o que acontece nesta pergunta? Para quem Jesus faz esta pergunta e por que ele faz esta pergunta? Bem, o que aconteceu? Lázaro, ele ficou doente. E as irmãs dele, Marta e Maria, pedem para avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Isso antes desta pergunta. Diga a Jesus que Lázaro, seu amigo, estava doente. Veja o detalhe, seu amigo. E aí, Jesus não foi de imediato, porque os planos de Deus são maiores do que o nosso. Guarda isso. O processo pode ser dolorido, mas o final é surpreendente. Então, o que acontece? Jesus ficou mais alguns dias, daí ele foi. E chegou lá, Lázaro havia morrido. 4 dias que ele estava morto. Quando avisaram que Jesus estava a caminho, que avistaram Jesus vindo, Marta e Maria estavam ali. Marta foi ao encontro de Jesus, guarda isso também, é muito importante. Ela foi ao encontro de Jesus. E quando Marta está lá conversando e falando do corrido e dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz a ela: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, ali depois, Marta volta, fala com Maria: Jesus está ali fora e pede para te chamar. Ela vai também ao encontro de Jesus. Jesus, quando vê Maria chorando, vê ali a multidão chorando, ele fica comovido. É um bom pastor. Ele quer acolher a todos. E para ele, o sofrimento humano, ele conhece o que é sofrimento humano. Ele esteve aqui, ele sentiu nossas dores, ele estava ali perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem, e não fazendo uso de ser Deus, mas vindo como um homem perfeito para expiar os nossos pecados. Jesus sente, fica comovido, Jesus chora, diz o texto. E aí Jesus vai e diz assim: olha, retirem a pedra. E daí Marta chega e fala para ele assim: mas Jesus, já está 4 dias morto, está cheirando mal. Aí Jesus vai e diz a ela: eu não disse, se você crer, verá a glória de Deus? Pois ele chama Lázaro: Lázaro, vem para lá fora. E Lázaro sai, todo enfaixado, enrolado, né? Que o corpo foi preparado para o sepulcro. E daí vai, ajudem-o. E daí Lázaro sai, perfeitamente são. Não é maravilhoso? Mas o que eu aprendi nisso, que o Senhor me trouxe fortemente para falar isso para vocês, são coisas muito preciosas para nós. O Senhor chama Lázaro para fora. Ele é amigo de Jesus. Eles são amigos de Jesus mesmo. Mas para o amigo de Jesus, Deus tem plano maior, gente. Tem plano maior. Os amigos de Jesus são aqueles que o Senhor Jesus não lhes coloca na arquibancada. Não é meros espectadores, não, mas são cooperadores do reino. E quando Jesus fica ali, dias a mais, e só chega depois de 4 dias que Lázaro está morto, qual é o motivo? Porque tinha uma crença popular ali naquela região, onde Jesus estava ali com seu ministério, de que 3 dias depois de morto a pessoa, o espírito, a alma ainda estava pairando sobre o corpo e poderia voltar. No 4º dia em diante já não tinha mais. Somente Deus poderia trazer a vida. E aí Jesus espera isso para mostrar quem ele era. Que era o Messias aguardado, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado,
aquele que aguardavam realmente a vinda dele. Ele mostrou que o único que pode dar vida e tirar a vida e dar a vida é Deus. Então Jesus mostrou quem ele era. Então Lázaro e suas irmãs fizeram parte desse anunciar o reino, desse plano maior, involuntariamente, né? Foram pegos de surpresa. Mas o lindo que um amigo de Jesus, por mais que esteja passando por uma situação difícil, eles agem como Marta e Maria. Primeiro vai chamar Jesus. Nós precisamos dele. O seu amigo está doente. Porque elas esperavam que Jesus viesse imediatamente. Elas já tinham visto Jesus curar, Jesus fazer tantos milagres com as pessoas que não eram amigas dele, que ele não comiam em suas casas, que não dormiam ali, que não faziam questão de visitar, porque Lázaro era amigo de Jesus. Ele abriu a casa dele para Jesus com amor. Então, seus discípulos todos iam ali para estar com eles. Então imagine, se ele faz para alguém que nem o segue e ele curava, Lázaro então, que é amigo dele, Jesus vai vir imediatamente, estamos tranquilas. E passou-se os dias, Lázaro morreu. Já era 4º dia, ela chorando o luto, sofrendo, muitas vezes, né, não entendendo porque Jesus não veio, não é mesmo? Mas a reverência, elas vão lá e nenhuma delas é irreverente com o Senhor. Ao contrário, mesmo meio à dor, não houve uma palavra de acusação. Que adianta nós abrirmos a casa para o Senhor? Que adianta meu irmão ser seu amigo, sendo que na hora que nós precisávamos o Senhor não veio? Não. Elas só disseram assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, com dor no coração. E aí você vê o coração da pessoa. Nós temos que estar ligados com Deus, reconhecer a grandeza do Senhor e seu amor, mesmo se não entendemos o processo, confiemos e não fiquemos parados. Se Marta e Maria não tivessem enviado aviso a Jesus que Lázaro estava morto, vamos pôr em nós. Quantas vezes nós estamos passando por algum momento difícil, mas nós não oramos. Ao contrário, às vezes nos revoltamos: se Deus me ama, por que eu estou passando isso? Mas sabe, Marta e Maria e Lázaro, que foi mais afetado, não foi contado para eles que eles faziam parte de um plano maior, um plano divino, de mostrar a deidade de Cristo, de mostrar que Jesus era o Messias, quebrando todos os tabus e lendas, mostrando a superioridade, sendo ele o Senhor da vida, porque ele só disse: Lázaro, venha para fora. E ele veio. Quem poderia fazer isso? Somente Deus. E ele provou quem ele era. E olha, e uma multidão que estava ali glorificou a Deus. Então, nós fazemos parte de um plano maior, mas não é para nos destruir, não é para causar dano, mas para que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Fazemos parte do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Agora, quem traz o reino de Deus a esta terra agora? Jesus já nos deu essa incumbência, quando ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome falarão em línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome ressuscitarão os mortos. Ou seja, nós fazemos parte de um plano maior, quando nós dissemos sim a Jesus, que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, que Ele faz morada em nós, nós o amamos, por isso obedecemos. Não obedecemos por medo, mas obedecemos por amor, por reconhecer que Ele sabe o que está fazendo. E se nós caminhamos com Ele, mesmo que o processo seja difícil, como foi para Marta, para Lázaro também, ele começou a adoecer e ele foi definhando até morrer, e Jesus não veio ali curar.
Também foi difícil para as irmãs Marta e Maria, porque naquele tempo, elas sendo ricas, elas não iam ter direito à propriedade, porque a propriedade não era passada para mulheres. Então elas iam ter que esmolar. Mas aí não é nem a dor da esmola, porque era dor de perder, já perdeu o pai, já perdeu a mãe, tinha o irmão e também perdeu o irmão, elas estavam órfãs, desamparadas, e Jesus não veio. Imagine quantas coisas poderiam ter passado no coração delas, porém, quando elas olham para Jesus, elas falam com dor no coração, mas com reverência. E aí, quem somos nós? Você é amiga de Jesus? Eu sou amiga de Jesus? Se eu sou amiga de Jesus, eu sei que eu vou, às vezes, passar situações que para mim vai me faltar o fôlego. Mas que, se eu ficar na posição de Marta e Maria, que primeiro avisaram a Jesus que Lázaro estava doente, o que você tem feito? Quando você tem um problema, quando você tem um pecado aí que está te rodeando, né, que está te enredando, a cobiça com as concupiscências dos olhos, com concupiscências da carne, né? E aí vai quando a sedução do mundo está sufocando você, quando as vozes doces, né, que parece doce, vêm, mas são laços de armadilha para sua alma. Você corre a quem? A Jesus? Jesus, eu estou ficando doente, porque a pior doença é espiritual, não é a física. E aí você procura o Senhor Jesus, busque em oração, em jejum, diga não, sabe? Quando você estiver passando por uma dor, por um problema, por uma calúnia, seja o que for, uma traição, Jesus já passou por tantas coisas, todas imagináveis, né? Que você pode imaginar e aquelas que você não consegue, porque ali na cruz, a dor de Jesus, o que ele passou, as outras pessoas que estavam na cruz pelos seus pecados, né? Pelas coisas que fizeram. Jesus estava na cruz pelo pecado da humanidade toda. Aí ele bebeu a cálice da ira do Senhor. Então não foi fácil para Cristo. Ele passou por tudo que nós podemos passar. O luto, ele passou. Ele passou pela traição, pela fome, pela perseguição, pela humilhação, solidão. Então, todas as coisas, as aflições, Jesus tomou sobre si. Nada, você não pode chegar para Jesus e dizer: Senhor, não sabe o que eu estou enfrentando. Porque se você lembrar que Ele tem as mãos furadas por sua causa, se tivesse somente você para salvar, Ele teria vindo. E essa é uma realidade, nós vemos aí nas 90 e nas 100 ovelhas. Então, quando você estiver passando por um problema difícil, quando eu estiver passando por um problema difícil, vamos lembrar de Marta e Maria? Elas foram falar com Jesus. Elas ficaram aguardando ele chegar, o irmão morreu. Jesus chega. E a coisa que elas falam para ele com dor, com pesar, com dúvidas, com perguntas, mas que coisa linda, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se a sua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, Deus toma a tua fé e faz ela uma grande árvore e frutífera. Quando os momentos estiverem difíceis, lembre-se de que ficar lamentando ou ficar abrindo brechas para o pecado vir na sua vida, que ele leva para o abismo, você vai perder de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Você vai perder de ser um cooperador de Jesus para a expansão do reino dele. Ao amigo de Jesus, o amigo de Jesus, ele tem algo extraordinário para fazer com você, por você e através de você. Você é um cooperador do reino de Deus. Ser amigo de Jesus é algo maravilhoso, desafiador para nós, mas extraordinário. Não perca de viver o extraordinário de Deus, porque as lutas estão aí, porque os problemas estão aí, mas clame por Jesus, clame por Ele, busque a presença dEle e viva em santidade.
Santo, sem santidade ninguém virá a Deus. Se santifique. Seja justo mais ainda. E como você é? Trazendo Jesus para perto. Marta e Maria buscaram o Senhor o tempo todo. Elas mandaram chamá-lo. Quando Lázaro morreu, elas foram ao encontro dele. Elas não esperaram ele chegar e abraçar e elas chorarem. Não, elas foram ao encontro dele. Não deixe de estar sempre ao encontro de Jesus. Porque ele não se afasta de nós. Jesus não chega atrasado, Jesus chega no momento certo, porque nós somos amigos de Jesus e estamos com Ele, trazendo o reino do céu para a terra. Pensa nisso. Seja um cooperador de Cristo. As lutas estão difíceis, as coisas estão complicadas na sua vida, saiba que o Senhor dos Senhores está com você. Ele não te deixa. Não era algo assim que Jesus tenha deixado Lázaro, mas ele veio para que esta família fosse a família, os amigos de Jesus, que para eles estavam preparado algo extraordinário. Lázaro voltou à vida depois de 4 dias de morto, que estava morto. Depois, mais tarde, nós vemos num jantar Maria pegar aquele vaso de perfume muito caro e quebrar aquele perfume e lavar os pés de Jesus. E quando Jesus disse, ela está preparando para a minha morte. Mais uma vez, essa família vem para trazer o reino de Deus, para cooperar com Jesus para algo maior, que era a morte de Jesus e depois a sua ressurreição e a nossa salvação, a nossa eternidade garantida nele. Onde está a morte? O seu aguilhão. Então, em todas as coisas, vamos confiar em nosso Deus e não vamos deixar de buscar a face dele. Não somente quando tudo está difícil, mas em todo o tempo. Esteja sempre encontrando Jesus, porque ele nunca deixa de estar te esperando, de estar com você. Lembra de Adão, hein? Todos os dias Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão. Deus não se escondeu dele, foi Adão que se escondeu de Deus. Qual seja o momento da sua vida, não se esconda de Deus. Queira que ele esteja perto. E creia que se você crer nele, você verá a glória de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, meu Deus, por nós estarmos mais neste momento, Senhor querido. E tantas coisas aprendemos, tantas lições aprendemos com Marta e Maria, com Lázaro, com Jesus. Senhor, meu Deus, que nós possamos ser amigos teus, que nós possamos ser cooperadores de Jesus. E Senhor amado, Senhor querido, que o Senhor encontre em nós pessoas que o Senhor pode contar. O Senhor não precisa, mas pode contar para a expansão do teu reino. Aleluia. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão enfermos, para que eles sejam curados. Repreendo toda a enfermidade, todo o mal. Toda arma preparada contra eles não prospera. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre eles. E que eles possam, Senhor querido, a família deles e eles serem abençoados com as ricas bênçãos do Senhor. Aqueles que estão enlutados, que o Senhor venha consolar corações. Os desempregados abre portas de trabalho. Aqueles que estão passando por desafios e por lutas, Senhor, segura-os firmes nas tuas mãos. Que eles lembram quão maravilhoso é o Senhor, que o Senhor é um amigo em todo o tempo e que eles possam ver o extraordinário do Senhor na vida deles. Guarda as famílias, guarda as crianças. Guarda onde quer que eles estejam, que os teus anjos estejam acampados, os livrando do mal. É o que eu te peço, papai,
e te peço em nome de Jesus. Amém. Lerri Traot, até uma próxima oportunidade.